Bom, essa é a nossa quarta aula sobre a parte de termociência, né, envolvendo mecânica dos fluidos, termodinâmica, transferência de calor, né, voltadas para alunos de engenharia, também para engenheiros, né, já formados, né, que podem estar fazendo mestrado também, ou doutorado, ou então estão prestes a realizar um concurso. Tá? Então, essa é a ideia. Né? São muitos exercícios, tá? Resolvidos detalhadamente, tá? Que eu vou disponibilizar, né? Desse meu canal. Tá? Então, vamos lá. Vou aqui resolver o seguinte exercício. Aqui, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui, né, o exercício que eu preparei. Tá? Como aqui envolve unidades, né, não custa nada vocês estudarem, né, o playlist Aulas Unidades. Tá lá tudo direitinho, tá? bem detalhado. Aqui é o concurso, né, Químico de Petróleo Júnior, Transpetro. Tá? Aqui nós vamos colocar a nossa questão número 4, né, aqui, ó. Nós já temos 3 questões, né? Então vamos lá. Aqui, vou enunciar. Um gás ideal a 27 graus centígrados se expande reversível e isotermicamente de 20 litros a 60 litros, no caso, né, em um sistema que contém 2 mols desse gás em sua composição. O trabalho em joules trocado com o ambiente durante tal processo, no caso de expansão, né? Aqui está escrito processo 2 vezes. Tirar aqui. Então, tá. Repetindo. O trabalho em joules trocado com o ambiente durante tal processo de expansão é. Aqui estão as opções, né? A, 0, 493, 2.742, 4.053 e 5.494, tudo em joules. Tá? E aqui dá uns dados, né? A constante universal dos gases, né? Chamado de R, né? É 8,31 joules por Kelvin por mol. Tá? E vocês vão precisar, para resolver o problema, do logaritmo neperiano de 3, tá? Que é exatamente 1,1. Né? E aqui ele dá a relação entre, no caso, né, o trabalho em litros a atmosfera, né, e joules. Tá? Depois eu vou explicar direitinho aqui, ó, né? Parece confuso, mas não é não. Tá? Aqui é volume vezes pressão. Tá? Vou falar sobre isso. Tá? Volume vezes pressão é joule. Tá? É joule. Né? Para a relação aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu já fiz o desenho, né, do que eu quero. Né? Solução. Né? Aqui está um êmbolo. Tá? Repara, a massa, 2 mols. O que é o mol? Vê lá em unidades. Tá? Por exemplo, o mol da água. Né? A água é H2O. Né? Você tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Né? Vai dar, no caso, dá 18, né? 18 gramas. Né? Por exemplo, H2, né? São 2, o O é 16, então 1 mol, né? São, no caso, né? 18 gramas. Né? 2 mols vão ser 32 gramas. Tá? Então, tanto faz. Agora, para você saber a massa, você tem que saber qual o gás, né? Certo? Porque 2 mols eu sempre falo, né? É como se fosse dúzia. Né? Por exemplo, uma dúzia de ovos, por exemplo, né? de pato, né? E uma dúzia de ovos de codorna. Né? A dúzia, né, é a mesma, uma dúzia, são 12. Agora, com a massa maior? Né? A massa maior, evidentemente, são os ovos de pato. Né? Então, mols, né, é como se fosse uma quantidade. Tá? É uma quantidade. Tá? Que, para você transformar em massa, você tem que saber qual o gás. Tá? Nós vamos ver isso aqui. Bom, o que se fala aqui? Primeiro, né,
isotérmico. Eu vou ativar aqui. Tá? Então, olha só. O que é isotérmico? Isotérmico. Isotérmico quer dizer que o processo, né, a temperatura é igual a 27 graus, né, e é a mesma, constante. Só que você tem sempre, tá, que converter para a temperatura absoluta, né? Então você soma graus centígrados com 273, né? Isso aqui dá exatamente 300 Kelvin. Não bota graus Kelvin não, tá? Graus é centígrados, tá? Aqui é graus Kelvin. Isotérmico, né? Essa temperatura é constante. Constante no processo. No processo. Tá? Importante. Irreversível. Irreversível. Irreversível implica, né, em que as perdas, né, aproximadamente nulas. Não tem perdas. Quer dizer, repara, esse êmbolo aqui, né, ele se desloca, né, evidentemente vai haver um atrito, né, das paredes aqui do êmbolo com as paredes da tubulação, né? Então vão haver perdas. Então aqui você está pressupondo que não haja perdas, tá? Quer dizer, você tem um trabalho, né? Exercício, atenção, trabalho aqui, exercício pelo fluido. O fluido é que empurra o êmbolo, tá certo? Então, irreversível quer dizer que não há perdas, tá? Ele vai e volta sem perdas, tá? Bom, outro ponto, gás ideal. Gás ideal, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, a constante universal, né, você escreve a constante universal e tem a seguinte lei, ó, PV é igual a nRT, né? Pressão, volume, né? Atenção, ó, pressão, qual a unidade no sistema? Eu colocar aqui sistema internacional, né? É o sistema, né, falado, né, hoje em dia, né? Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, tá? Então a pressão, né, é uma força de Newton sobre metro quadrado, tá? Isso aqui, né, é força sobre área. Força sobre área. Essa é a unidade de pressão, certo? Agora, olha que interessante. Você olhar para aqui, tá? Ó, PV, vamos ver aqui. Qual a unidade de PV? PV. Olha que interessante. A pressão, né, é força sobre área. O volume é metro cúbico, né? Então aqui eu tenho Newton metro. Opa! Newton metro é joule, tá? Então aqui é joule. Então você olha para o PV, né? A unidade do PV no sistema internacional é o joule, tá? É o joule. Por isso que eu falei com vocês, né, que eu ia explicar, né? Aqui, ó. Isso aí confunde muito o aluno, ele não está acostumado aqui, ó. Aqui ele coloca o V primeiro, até eu colocar até uma outra cor aqui para você ver. Aqui, ó. Aqui, ó, é o volume. Aqui é o volume, ó. E aqui é a pressão em atmosfera, certo? O joule, né? O joule, né, é o volume, no caso. Aqui você tem o joule, até vou colocar aqui, ó, o joule, né, só para repetir, né? É o Newton metro, tá? No caso. Que isso aqui, né, corresponde, né, ó, a quê? A Newton
sobre área, metro cúbico, né? Nós vimos isso aqui é metro quadrado. Então, eu vou colocar metro quadrado aqui para ficar, é a mesma coisa, tá? Aqui é metro quadrado. Só para você entender. Então, o que ele escreveu aqui? Né? Aqui, ó. Isso aqui é unidade, né, de trabalho. Aqui ele colocou o volume, tá? Em vez de colocar metro cúbico, ele colocou decímetro cúbico, né? 1 litro, né, corresponde a 1 decímetro cúbico, certo? E a atmosfera vocês veem lá, né, tranquilamente em unidades, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte: isso aqui, ó, é unidade, né, de trabalho, tá? Então, ó, 1 litro é o volume, né, vezes uma atmosfera, isso aqui, ó, é unidade de trabalho, certo? De trabalho. Agora, ó, esse aqui, né, não está no sistema internacional. Só isso, tá? Então, é importante você olhar. Você olha aqui, te assusta, né? Embora nesse exercício você não vai precisar dessa conversão, tá? Então eu converti 1 litro atmosfera para 101,3 joules, tá? Tranquilamente. Bom. Então vamos seguir aqui. Olha a palavrinha aqui, né, que é muito importante. Até eu vou até colocar até um vermelho nela aqui, ó, né? Para você ter só o cuidado, ó. Tá vendo aqui sistema? Aqui, ó. Sistema. Opa! Professor, nós já vimos, né, no caso, né, que um sistema, por definição, não, sistema, ó, a massa é invariante. Vou apagar aqui para escrever bonitinho aqui. A massa é invariante. O que é isso? Né? A derivada da massa em relação ao tempo do sistema é igual a zero. Então olha só, olha a figurinha aqui, como é consistente com a palavra sistema. Ó. 2 mols aqui, 2 mols aqui. Né? Quer dizer, o que significa? No caso, imagina um gás, né? Um gás. Né? Tem uma massa molecular. Tá? Então aqui, 2 mols é 2 vezes a massa molecular do gás. Né? Então você tem a massa aqui, né? No caso. Aqui é a mesma coisa. Tá? Quando você tem 2 mols aqui, 2 mols aqui, o gás é o mesmo, né? A massa foi invariante. Né? O número de mols, o número de mols, né? Sendo o mesmo, né? É mesmo que dizer que a massa é invariante, só que eu não estou dizendo qual a substância. Vou dar um exemplo que você tem conta rápida na cabeça. Tá? Água. Tá? Você tem H2O. Né? A massa molecular, quer dizer, a massa de 1 mol, né, dá 18 gramas. Né? Por quê? Né? H2, 2 gramas. Né? O O, 16. Então você tem 16 gramas. 2 mol dá 32. Ó. Se eu tenho 2 mols de água aqui é gás, tá? Estou dando um exemplo, e 2 mols de água aqui, da mesma substância, a massa não variou. Certo? Então, tranquilamente, né, eu posso escrever, tá, que a massa é invariante. Tá? Agora, olha só. Então, no caso, ó, até vou colocar até o que nós usamos, né? O sistema é fechado. Pode atravessar calor, trabalho, né? Pode atravessar tudo, menos a massa. Tá? Ela tem que ficar lá dentro do sistema. Tá? Então a massa é invariante. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Primeira, já fiz isso antes, primeira lei da
Primeira lei. Eu quero puxar um pouquinho aqui para baixo, né, para ficar mais confortável para mim. Primeira lei da termodinâmica, sistema fechado. Né? Tá lembrado? O que eu tenho? Delta Q menos delta W igual a DU. Né? Atenção, o U é energia interna. Tá? Geralmente, U é uma função da temperatura. Geralmente, tá? Geralmente a propriedade termodinâmica é função de duas propriedades. Uma é função de duas. No caso da energia interna, tá? Ela é função só da temperatura. Ora, como o processo é isotérmico, isto é, T igual a constante, né? No caso aqui, né, igual a 300 Kelvin, né? Isso aqui implica que a variação, né, no caso, dt, né, é igual a zero. Né? Quer dizer, a variação da temperatura é igual a zero, porque ela é constante, o que implica, né, a variação da energia interna também ser igual a zero. Olha, repara, olha como é óbvio. Se a energia interna depende da temperatura e a temperatura não varia, porque a energia interna, né, tem o mesmo valor. Né? Então aqui, não confunda valor da função com valor da variação. Não confunda. Tá? Isso é muito fácil do aluno confundir. Você tem R$1.000 hoje, amanhã você tem R$1.000, por exemplo, do banco. Né? Qual foi a variação? Foi zero. Mas você tem os R$1.000. Né? Então, é a mesma coisa. Todo corpo tem energia interna. Eu estou dizendo que a variação dela foi zero. Né? Certo? Porque U, né, igual a constante. Né? Toda função constante, a variação dela, du igual a zero. Certo? Então, pela primeira lei, né, logo, delta Q menos delta W, né, igual a zero. Né? Só olhar aqui. Né? Eu vou colocar o... Aqui é zero. Né? Certo? Aqui, zero aqui. Certo? Bom, agora observa só um detalhe importante. Tá? Que é o seguinte. Olha só. Até vou colocar aqui. Geralmente, você tem, né, vou até traçar um gráfico aqui para vocês entenderem bem, né, qual é a ideia. Tá? Eu tenho chamado, né, gráfico ou diagrama, né? Ó, aqui eu tenho meu volume V e aqui eu tenho minha pressão P. Tá? Aqui eu tenho um processo, tá? Eu não estou discutindo esse caso, tá? Estou discutindo um caso qualquer. Tá? Então aqui eu tenho um processo em 1, minha pressão é P1 e aqui meu volume é V1. Tá? Ele saiu desse processo aqui, veio aqui, tá. Aí chegou nesse ponto aqui, vou até abaixar aqui para melhorar aqui meu gráfico. Então, não interessa qual é a curva, tá? Só estou mostrando aqui, ó. Aqui, só para... Aqui eu tenho, aqui é o estado 1. Aqui é o estado final 2. Então, no 2 eu tenho V2
e aqui P2. Olha que interessante, olha que interessante. ΔW, né? Atenção aqui, ó. Se o trabalho, olha só, trabalho depender de propriedades termodinâmicas, professor, o que é propriedade termodinâmica? Eu falei na aula, não me lembro qual a aula, né? Por exemplo, eu saio daqui, né, de Ipanema, tá? Vou até Teresópolis, né? Repara, a pressão aqui é uma, né? A pressão em Teresópolis é outra, né? Geralmente é menor, né? Eu posso fazer qualquer trajeto, né, que a diferença de pressão de Teresópolis, né, para cá é a mesma, né? Independe do trajeto, né? Mesma coisa a temperatura, são propriedades termodinâmicas, tá? Agora, geralmente, né, o trabalho, né, ele geralmente não é uma propriedade termodinâmica. Por quê? Né? É a mesma coisa, seguinte, você sobe 14 andares, né, de escada pelo elevador, né? Você está produzindo um trabalho. Você é sempre o fluido, tá? Bom, se você for de elevador, né, o trabalho é outro, né? Quer dizer, o trabalho depende do trajeto. O calor depende do trajeto. Agora, se o trabalho for função de propriedades termodinâmicas, né, você pode escrever o ΔW, né, pode escrever como dW. Porque o trabalho, né, no caso, né, você tem que relacionado a propriedades termodinâmicas. Ora, o trabalho dW, nós já vimos, né, pode ser escrito por PdV. Né? Isso aqui é meu trabalho dW. Cuidado aqui, cuidado. Tá? Olha só, P é uma variável, P é uma variável, P é uma variável, né? E V é uma variável. Vê o gráfico aqui, ó. P e V, tá vendo? São variáveis, né? Por exemplo, nesse ponto aqui é um valor, né? Nesse ponto é outro valor, tá? Agora, olha que interessante, olha que interessante. Como, né? Eu tenho meu dW, uma função de PV, olha só, eu posso fazer o seguinte, meu W de 1 a 2 vai ser minha integral de 1 a 2. Atenção aqui, ó, de P, função de V, dV. Professor, está muito complicado. Olha só, muito complicado. Ó. Olha que interessante. Ó. Olha como você vai enxergar fácil isso aqui. Chama V de X. Chama P de Y. Né? Y não é função de X? Aqui, ó. Y não é função de X? Aqui. Essa aqui é como se fosse Y, função de X. Aqui, ó, dx. Mesma coisa, né? Estão acostumados a fazer a integral aqui. Né? Agora, olha só, olha que interessante. No caso, tá, da questão, você tem que seu P, né, olha só, seu P é PV, né, igual a nRT, não é isso? Olha só. Daqui eu posso ter que meu P, olha que interessante, ó, vai ser igual a 1, no caso, vou colocar até melhor aqui. Vou colocar aqui, ó. 1 sobre V, né? nRT. Certo? Eu só passei o V aqui para baixo, só isso, mais nada. Tá? Olha como é que fica simples agora. Aqui eu tenho meu P, né? Ó. Meu P, função de V, né? Aqui, ó. Então eu vou pegar meu P e levar ali, ó. Muito simples, ó. Muito simples, ó.
Então, ó, trabalho de 1 até 2, né? Vai ser a integral. Atenção, ó, 1, né? A minha variável independente é x, até vou colocar até assim para ficar bem claro, ó, V1 até V2, né? Que eu estou integrando entre x1, aqui ó, x1 e x2, mesma coisa de cálculo, tá? Aqui vai ser y1 e aqui vai ser y2, certo? Então aqui eu tenho x1, né, que é o meu V1, né, até V2, certo? De P de V, P de V eu tenho, aqui vai ser, ó, nRT, né, dV sobre V. Muito fácil, tá? Ó, N é constante, R é constante e T é isotérmico, né? Então esses três aqui são constantes, né? Então isso aqui eu posso escrever, olha como é que é muito simples, ó. A constante para fora de integral, N, RT, né? Integral de V1 até V2, tá? De dV sobre V. Professor, essa integral é muito conhecida. Aqui, ó, nRT logaritmo de V entre V1 e V2. Só substituir por x, né? Então isso aqui é igual a nRT, né? Aqui, ó, log de V1, aliás, de V2, né? Menos log neperiano de V1. Vou fazer um menos aqui direitinho, caprichado aqui, ó. Escrever direitinho aqui, sem pressa. Menos logaritmo neperiano, vou aumentar aqui, de V1. Então, o trabalho que ele pede, né, esse de 1 a 2, vai ser nRT, né? Aqui, ó, o log de A menos log de B, né, é o log de A sobre B. Gente, agora é só substituir, ó. N é 2. R, 8,31, né? Só olhar lá. Logaritmo neperiano. O V2, né, é 60 litros, né? O V1 dá 20 litros, certo? Então, isso aqui vai dar, ó, 6 por 2 dá 3, né? Isso aqui vai dar log de 3. Então, eu vou colocar até uma outra cor aqui, ó, né? Isso aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1, certo? Então, isso aqui vai ser igual. Tá faltando aqui o T, tá? Que eu não coloquei, tá? Então, eu vou colocar, até eu colocar uma cor aqui, ó, tá? Vezes 300, tá? Esse T aqui, tá? Então, esse aqui vai dar exatamente, né? Pode fazer a conta que vai dar, ó. Esse item aqui, que é o item é 5.494,6, vai dar assim, né? Muito fácil. Isso aqui é igual a 5.494, né, que é o item E. Pronto, acabou. Isso aí foi a questão de concurso. Evidentemente, né, que aqui eu não só resolvo o problema, né, eu dou uma aula detalhando, né, tudo aqui, né, é uma revisão até da teoria. Tá? Então, vem direitinho, estuda direitinho, tentam ver o enunciado, né, refazer o exercício sem olhar. Né? É exatamente o que eu quero, só olhar aqui, estou respondendo, ó, o que eu quero. O trabalho em joules, tá vendo? Trocado com o ambiente. Né? Quer dizer, olha que interessante, ó, olha só, esse êmbolo, né, ele realiza um trabalho com o ambiente, tá certo? Você pode colocar aqui uma
uma engrenagem e tal, né? E girar uma engrenagem para fazer o que quiser. Tá? Tá claro? Então essa é a ideia aqui. Tá? Quer dizer, o fluido está exercendo o trabalho. Né? Por isso que ele está expandindo. Tá? Se fosse ao contrário, né? Se no instante inicial ele tivesse essa posição e estivesse comprimindo, né? Certo? O fluido estaria recebendo o trabalho, né? Se tivesse uma compressão. Né? Aqui está expandindo, certo? Então, esse é o exercício.